Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui para dar continuidade ao meu projeto de leitura da Bíblia todos os dias. Desta vez na Bíblia, a Nova Bíblia Viva. Essa aqui é uma Bíblia diferente, uma tradução um pouco mais contemporânea. E hoje eu vou dar continuidade, a partir do capítulo onde eu parei ontem, que foi 2 Crônicas 24. Hoje o capítulo 25 eu vou ler. Capítulo 25 de 2 Crônicas começa da seguinte forma. Amazias estava com 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã e ela era de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não de todo o seu coração. Quando viu que estava firme em sua posição como novo rei, matou os oficiais que assassinaram o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas seguiu a ordem do Senhor escrita na lei de Moisés, onde o Senhor disse: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um deve prestar contas pelos seus próprios pecados. Amazias organizou o exército, nomeando chefes para cada grupo de famílias de Judá, ou seja, chefes de 1000 e de 100, em todo o Judá e Benjamim. Depois convocou todos os homens com mais de 20 anos e viu que tinha um exército de 300.000 homens, todos bem treinados e que sabiam manejar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 soldados valentes e pagou 3,5 toneladas de prata. Então veio da parte de Deus um profeta com esta mensagem: Ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não está com ninguém do povo de Efraim. Vai sozinho e seja corajoso. Caso contrário, você será derrotado pelo inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória e para derrotar. Amazias lamentou-se: mas o que dizer a respeito das 3,5 toneladas de prata que paguei por este exército de israelitas? E o profeta respondeu: o Senhor pode dar a você muito mais do que isto. Então Amazias mandou os soldados de Israel de volta para Efraim, e eles ficaram furiosos com Judá e acharam que foram insultados pelo rei de Judá. Então Amazias criou coragem e levou seu exército ao Vale do Sal, e ali matou 10.000 homens de Edom. Outros 10.000 foram capturados e levados até um penhasco muito alto, e dali foram atirados para baixo, de modo que foram espatifados. Nesse meio tempo, o exército de Israel, que Amazias tinha mandado para casa, não lhes permitindo participar da guerra, atacou diversas cidades de Judá, desde Samaria até os arredores de Bet-Horon. Eles mataram 3.000 homens e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses do povo de Seir e os estabeleceu como seus próprios deuses, curvando-se diante deles e queimando incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e ele enviou um profeta com a seguinte pergunta: por que você consulta os deuses que nem mesmo puderam salvar seu próprio povo do ataque? Desde quando pedi o seu conselho, interrompeu o rei. Pare com isso, antes que eu mande matar você. O profeta saiu, mas antes de partir deixou esta mensagem: sei que Deus determinou destruir você, porque tem adorado outros deuses e não aceitou o meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, ouviu o que os seus conselheiros tinham a dizer e declarou guerra a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: vem enfrentar-me face a face. Porém, o rei Jeoás respondeu com esta história: lá nas montanhas do Líbano, o espinheiro mandou dizer ao cedro: dê a sua filha em casamento ao meu filho. Nesse momento veio um animal selvagem e pisoteou o espinheiro. Você está muito orgulhoso por causa de sua vitória sobre os edomitas, mas o meu conselho é que você fique em casa e não provoque uma desgraça que levará você e todo o povo de Judá à ruína. Mas Amazias não quis ouvi-lo, porque Deus estava planejando entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pelo fato de consultarem os deuses de Edom. Então o exército de Jeoás, rei de Israel, atacou Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, que fica em Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e seu exército fugiu para casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes, e levou-o como prisioneiro a Jerusalém. Depois o rei Jeoás deu ordens para derrubarem 180 metros dos muros de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina.
Ele levou embora todos os tesouros e os vasos de ouro do templo guardados por Obed-Edom, bem como os tesouros do palácio real. Ele também fez reféns e voltou-se para Samaria. Contudo, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Os demais acontecimentos da vida do rei Amazias estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Essa história inclui o relatório mostrando como Amazias afastou-se de Deus e como o povo conspirou contra ele em Jerusalém. Tendo ele fugido para Laquis, eles foram atrás dele e o mataram ali. Trouxeram seu corpo para Jerusalém sobre cavalos e o sepultaram com os seus antepassados na cidade de Davi. 2 Crônicas, capítulo 26. Então o povo de Judá escolheu Uzias como seu novo rei. Ele estava com 16 anos de idade e reinou no lugar de seu pai Amazias. Depois da morte de seu pai, ele reconstruiu a cidade de Elote e a devolveu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolias, natural de Jerusalém. Ele seguiu os caminhos de seu pai Amazias e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou agradar a Deus. Zacarias era um homem que tinha visões da parte de Deus e instruía Uzias no temor de Deus. Enquanto o rei seguiu os caminhos do Senhor, Deus o abençoou. Ele declarou guerra aos filisteus, tomou a cidade de Gate e destruiu os muros dessa cidade e também os muros de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas à região de Asdod e em outras partes do território filisteu. Deus o ajudou não somente nas guerras contra os filisteus, mas também nas suas batalhas com os árabes em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas lhe pagavam um imposto anual e a sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Construiu também torres no deserto e cavou muitos reservatórios de água, porque possuía muitos rebanhos de gado nos vales e nas campinas. Era um homem que amava a terra e tinha muitas fazendas e plantações de uvas, tanto nos montes como nos vales de terras produtivas. Uzias organizou seu exército em regimentos. Os homens eram mandados para esses regimentos de acordo com as listas elaboradas pelo secretário Jeiel e por seu ajudante, Maacéias. O comandante-chefe do rei chamava-se Ananias. 2.600 valentes chefes de famílias comandavam esses regimentos. O exército era formado por 307.500 homens, todos eles soldados de grande coragem, que apoiavam o rei contra os seus inimigos e eram comandados pelos chefes de família. Uzias entregou a todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras, e construiu em Jerusalém máquinas de guerra para atirarem flechas e pedras enormes, usadas nas torres e nas muralhas. Essas máquinas foram projetadas por homens de grande perícia. Dessa maneira, ele se tornou muito famoso, porque o Senhor o ajudava de maneira maravilhosa até que ele se tornou muito poderoso. No entanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, o seu orgulho provocou a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus, entrando no templo do Senhor, e ele mesmo queimou incenso sobre o altar. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens de grande valor, foram atrás dele. Eles o enfrentaram, dizendo: Não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é trabalho dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, que são consagrados para esse fim. Saia do santuário, pois você transgrediu e foi infiel, e o Senhor não o honrará. Uzias ficou indignado com os sacerdotes e se recusou a deixar o incensário que estava segurando. Então, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, a lepra apareceu na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e os outros viram a lepra, expulsaram Uzias imediatamente do templo. Ele mesmo se apressou em sair dali porque o Senhor o havia ferido. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte e viveu sozinho, separado de sua gente e do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado dos negócios do rei no palácio e de julgar o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim,
foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados no cemitério real, embora o povo dissesse, ele era leproso. E seu filho Jotão se tornou o novo rei. Segundo Crônicas, capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu pai Uzias, mas não invadiu o templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas corruptas. Jotão construiu a porta superior do templo do Senhor e também fez grandes reparos nos muros sobre o monte Ofel. Ele construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nas montanhas onde havia florestas. A guerra que realizou contra os amonitas foi bem sucedida, de maneira que durante os 3 anos seguintes ele recebeu deles um imposto anual de 3,5 toneladas de prata, 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada. O rei Jotão se tornou cada vez mais poderoso porque seguiu cuidadosamente o caminho do Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e suas outras atividades, estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Acás se tornou o novo rei. Segundo Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, diferente de seu antepassado Davi. Ele seguiu o exemplo dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar o deus Baal. Ele foi até o vale de Ben-Hinom para queimar sacrifícios e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, do mesmo modo como faziam as nações que adoravam outros deuses e que foram expulsas da terra pelo Senhor diante dos israelitas. Ele também sacrificou e queimou incenso nos altares idólatras que havia nas montanhas e debaixo de cada árvore grande. Por isso o Senhor, o seu Deus, permitiu que o rei da Síria o derrotasse e levasse para Damasco uma grande parte de seu povo. Os exércitos de Israel também mataram um grande número dos soldados de Acás. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 dos mais valentes soldados de Judá, porque eles haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então Zicre, um grande guerreiro de Efraim, matou Maacéias, filho do rei, e Asricão, administrador do palácio do rei, e Eucana, o segundo depois do rei. Os exércitos de Israel também prenderam 200.000 mulheres e crianças de Judá, e tomaram enormes quantidades de objetos, levando-os para Samaria. Mas Obed, um profeta do Senhor, estava ali em Samaria, e ele saiu para encontrar o exército que voltava. E ele lhes disse: Olhem, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, estava muito irado com Judá e deixou que vocês os prendessem, mas vocês os mataram com muita fúria, e isso chegou até os céus. E agora vocês ainda pretendem fazer escravos dessa gente de Judá e de Jerusalém? O que vocês têm a dizer a respeito de suas próprias culpas contra o Senhor, o seu Deus? Ouçam o que digo e façam voltar aos seus lares os seus irmãos que vocês tornaram prisioneiros, porque o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, também questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: Não tragam os prisioneiros para cá. Se fizerem isso, o Senhor ficará irado contra nós, e a nossa culpa, que já é grande, aumentará ainda mais o fogo da ira do Senhor sobre Israel. Então os oficiais do exército deixaram que os chefes políticos decidissem o que fazer com os presos e com os despojos. Os homens já mencionados distribuíram aos presos roupas para as mulheres e crianças que não tinham o que vestir, e deram calçados, alimento e vinho. E os que estavam doentes e eram velhos foram postos sobre jumentos e levados de volta para suas famílias em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, Acás, rei de Judá, mandou mensagem ao rei da Assíria pedindo sua ajuda. Os edomitas voltaram a invadir Judá e a fazer prisioneiros. Nesse meio tempo, os filisteus tinham invadido as cidades das planícies e no deserto do Negueb e já
e do deserto do Negueb, e já haviam ocupado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó, Timna e Ginzo, com as aldeias vizinhas. O Senhor humilhou Judá por causa dos maus atos de Acás, rei de Israel, porque ele havia destruído o caráter espiritual de Judá e tinha sido infiel ao Senhor. Mas quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, chegou, causou dificuldades ao rei Acás, em vez de ajudá-lo. Assim, muito embora Acás tivesse dado a ele o ouro do templo e os tesouros do palácio, de nada adiantou. Nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acás se tornou ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses do povo de Damasco que o haviam derrotado, porque ele achava que se esses deuses haviam ajudado os reis da Síria, também o ajudariam se oferecesse sacrifícios a ele. Mas em vez disso, eles foram a causa da ruína dele e a desgraça de todo Israel. O rei pegou os utensílios de ouro do templo e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor, de modo que ninguém podia adorar ali, e fez altares em cada canto de Jerusalém. Acás fez a mesma coisa em todas as cidades de Judá, construindo altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses, provocando a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do seu reinado e seus atos, do início ao fim, estão registrados no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Quando o rei Acás morreu, foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel, e seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias abriu de novo as portas do templo e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo, e disse a eles o seguinte: Ouçam-me, vocês, levitas, santifiquem-se a si mesmos e santifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do lugar santo, porque nossos pais cometeram um grande pecado perante o Senhor, o nosso Deus, e abandonaram o Senhor e seu templo, o lugar da sua habitação, e lhe voltaram as costas. As portas de entrada ficaram fechadas, a chama que nunca devia apagar-se se apagou, e não foram oferecidos incenso e sacrifícios queimados para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. Ele fez deles objeto de horror, de espanto e de desprezo, como vocês podem ver hoje com seus próprios olhos. Nossos pais foram mortos na guerra, e nossos filhos, filhas e esposas estão vivendo como prisioneiros. Mas agora quero fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, de modo que se desvie de nós o fogo da sua ira. Meus filhos, não se esqueçam mais dos seus deveres, porque o Senhor escolheu vocês para servirem a Ele e queimarem incenso. Então os levitas começaram a trabalhar. Da família de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Da família de Merari, Quis, filho de Abadi, e Azarias, filho de Jealelel. Da família de Gerson, Joa, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Da família de Elisafã, Zinri e Jeuel. Da família de Asaf, Zacarias e Matanias. Da família de Emã, Jeuel e Simei. Da família de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens chamaram os seus companheiros, os levitas, santificaram-se a si mesmos e começaram a purificar o templo do Senhor, conforme lhes havia mandado o rei. Em obediência à palavra do Senhor, os sacerdotes limparam a sala interior do templo e trouxeram para fora ao pátio todas as coisas impuras que encontraram lá dentro. Aí os levitas as levaram para o córrego de Cedron. Essa santificação começou no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia eles haviam chegado ao pátio externo. Demoraram 8 dias para purificar completamente esse pátio, de modo que todo o trabalho ficou pronto em 16 dias. Então voltaram ao palácio e disseram ao rei Ezequias: Já terminamos a purificação do templo do Senhor, do altar, de ofertas queimadas e de tudo que faz parte dele, e também da mesa dos pães da presença, com todos os seus objetos. Recuperamos e santificamos todos os objetos que o rei Acás jogou fora quando ele fechou o templo. Eles estão ao lado do altar do Senhor. Bem cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias foi ao templo na companhia das autoridades da cidade, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes,
como oferta pelo pecado, oferta feita em favor da família do rei, da nação e em favor do templo. O rei deu ordens aos sacerdotes, aos descendentes de Arão, para sacrificarem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Em seguida abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar e fizeram a mesma coisa com os cordeiros. Os bodes para oferta pelo pecado foram então trazidos perante o rei e a assembleia, que colocaram as mãos sobre eles. Depois os sacerdotes abateram os bodes e fizeram oferta pelo pecado, apresentando o sangue dos animais sobre o altar, para expiação de todo Israel, conforme o rei havia mandado. Pois o rei havia dito que a oferta queimada e a oferta pelo pecado deviam ser feitas em favor de toda a nação de Israel. Com os levitas no templo do Senhor, o rei formou uma orquestra com símbolos, harpas e liras. E isso estava de acordo com as instruções de Davi e de Gade, profeta do rei, e do profeta Natã, que haviam recebido essas instruções do Senhor. Assim os levitas ficaram em pé com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Então Ezequias deu ordens para que o sacrifício queimado fosse oferecido sobre o altar. E quando começou o sacrifício, começou também o canto de louvor ao Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de música de Davi, rei de Israel. Durante toda a cerimônia dos sacrifícios queimados, toda a assembleia inclinou-se em adoração ao Senhor, enquanto os cantores cantavam e as trombetas tocavam. Depois disso, o rei e todos os presentes se curvaram perante o Senhor em atitude de adoração. Então o rei Ezequias e seus oficiais deram ordens aos levitas para cantarem perante o Senhor alguns dos hinos de Davi e do profeta Asaf. Eles o louvaram com alegria. Depois inclinaram as cabeças e o adoraram. Em seguida, Ezequias disse: Agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de ações de graças ao templo do Senhor. Então o povo de todas as partes do país trouxe seus sacrifícios e ofertas de ações de graças, e alguns, voluntariamente, também traziam ofertas queimadas. No total, a assembleia ofereceu ao Senhor 70 novilhos para ofertas queimadas, 100 carneiros e 200 cordeiros. No total, foram consagrados como sacrifício 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Visto que eram poucos os sacerdotes para preparar as ofertas queimadas, então os seus parentes levitas os ajudaram a tirar a pele de todos os animais até que o trabalho estivesse terminado, e até que outros sacerdotes se santificassem para o trabalho, pois os levitas estavam muito mais dispostos a santificar-se do que os sacerdotes. Havia grande quantidade de ofertas queimadas, além da oferta de gordura dos animais oferecidos como sacrifício de paz e das ofertas de bebida que acompanhavam cada oferta queimada. Desse modo, restaurou-se o templo do Senhor para o culto. Ezequias e todo o povo estavam muito felizes por causa daquilo que Deus havia feito por eles em tão pouco tempo. Segundo Crônicas, capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou uma mensagem por todo Israel e Judá, incluindo as tribos de Efraim e Manassés, convidando todos para virem ao templo do Senhor em Jerusalém para a celebração da festa anual da Páscoa dedicada ao Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a Assembleia de Jerusalém tinham decidido celebrar a Páscoa no segundo mês. Dessa vez, não na ocasião normal da data prescrita, porque não havia sacerdotes santificados em número suficiente na primeira data, e não havia tempo hábil para mandar o povo vir a Jerusalém. O rei e toda a Assembleia estavam de pleno acordo nessa questão. Por isso, eles resolveram fazer uma proclamação a respeito da Páscoa para todo Israel, desde Dan até Berseba, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, com grande número de pessoas, conforme estava ordenado, pois muitos não a celebravam da maneira correta. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais. A mensagem dizia o seguinte: Israelitas, voltem-se para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a fim de que ele se volte para vocês que restaram e escaparam do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e sofreram os horrores como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como eles foram. Submetam-se ao Senhor e venham ao templo que ele consagrou para sempre, e adorem o Senhor, o seu Deus, para que se desvie de vocês o fogo da sua ira. Pois se vocês se voltarem de novo para o Senhor, seus irmãos e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que os capturaram, e eles poderão voltar a esta terra.
porque o Senhor, o seu Deus, é cheio de graça e misericórdia, e ele não vai rejeitá-los se vocês se voltarem para ele. Assim, os mensageiros foram de cidade em cidade, passando pelas terras de Efraim e de Manassés, e chegaram até Zebulon. Mas a maioria das pessoas recebeu esses mensageiros com zombaria e os expôs ao ridículo. Todavia, alguns das tribos de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam diante de Deus e vieram a Jerusalém. Mas em Judá, toda a nação sentiu um forte desejo de unidade, vindo da parte de Deus, de obedecer às instruções do Senhor, conforme foram ordenadas pelo rei e seus oficiais. E foi assim que uma imensa multidão se reuniu em Jerusalém no 2º mês para festejar a festa dos pães sem fermento. Eles destruíram os altares dos deuses falsos em Jerusalém e derrubaram todos os altares de incenso e os jogaram no vale de Cedron. No 14º dia do 2º mês, o povo abateu o cordeiro da Páscoa. Então os sacerdotes e levitas ficaram com vergonha por não estarem tomando parte nas cerimônias como deviam tomar. Por isso eles se santificaram e trouxeram ofertas queimadas ao templo do Senhor. Eles ficaram nos seus postos, conforme mandava a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiram o sangue recebido dos levitas. Visto que muitas das pessoas da multidão não se haviam consagrado, os levitas precisaram matar o cordeiro da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que por causa disso não podiam consagrar seus cordeiros ao Senhor. Embora essas pessoas que chegaram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não tivessem se purificado, de acordo com a lei das cerimônias na Assembleia, os levitas mataram seus cordeiros da Páscoa a fim de santificar essas pessoas. Depois o rei Ezequias orou em favor delas para comerem a Páscoa, muito embora isso fosse contrário às regras de Deus. Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, que é bondoso, perdoe todos os que buscam de coração seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ainda que tal pessoa não esteja devidamente santificada de acordo com as leis do templo. E o Senhor atendeu a oração de Ezequias e sarou a alma do povo. Assim o povo de Israel celebrou a festa dos pães sem fermento em Jerusalém durante 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos musicais fortemente ressonantes, dia após dia. O rei Ezequias elogiou todos os levitas pela disposição para o serviço do Senhor. Assim, durante 7 dias continuaram as comemorações, foram sacrificadas ofertas de paz e todos louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O entusiasmo continuou, por isso todos concordaram em prolongar as comemorações por mais 7 dias. O rei Ezequias, rei de Judá, ofereceu ao povo 1000 novilhos para as ofertas, e 7.000 ovelhas e bodes, e os líderes deram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e muitos sacerdotes se santificaram. Então a Assembleia de Judá, junto com os sacerdotes, os levitas, os estrangeiros que moravam no país e os visitantes vindos de Israel e de Judá, encheram-se de grande alegria. Houve grande alegria em Jerusalém, pois não se tinha visto uma comemoração como essa desde os dias de Salomão, filho do rei Davi. Depois os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e Deus os ouviu. Do seu santo templo no céu, o Senhor ouviu as orações deles. Essa daqui foi a leitura de 2 Crônicas até o capítulo 30, e amanhã darei continuidade a partir do capítulo 31, talvez finalizando o livro de 2 Crônicas. Obrigado mais uma vez por estar me acompanhando, fique com Deus e até o próximo vídeo.